tem 7 trabalhos e a gente vai organizar as 3 primeiras apresentações, e aí depois a gente vai fazer um bloco, um debate e tudo. E depois a gente vai ter as últimas 4, e aí a gente vai conversar de novo. Cada apresentação vai ter 10 minutos para ser apresentada, assim, e aí a gente vai fazer o papel de chato aqui, de poder estar sinalizando para vocês como é que está o tempo e tudo, para todo mundo poder falar, né? Maria, só uma questão, é interessante também que vocês façam essa comunicação além do chat no microfone, porque quando está apresentando, às vezes a gente não consegue acompanhar. Sim, a gente vai fazer sim. E também dizer sobre invasões, né? Para vocês ficarem tranquilos, caso haja alguma invasão, a gente está organizado aqui para conseguir ir tirando quem entrar, e aí a gente pede para todo mundo ficar na sala e a gente resolve rapidinho. E bem, agora eu vou chamar os monitores para poderem se apresentar. Boa tarde, gente. Vou começando aqui. Me chamo Enzo, vou ser monitor aqui do GT Discussão Contemporâneo, Luta e Resistência. E, bom, já comecei a gravação, né? É importante falar. A Lívia deu aviso, estamos gravando aqui, vamos para postar no YouTube. Vocês já foram avisados, se eu não me engano, que aqui o evento já ia ser gravado. E vai ser bacana. Isso, e, enfim. Não tem muito a acrescentar. Prazer. Eu sou, na verdade, fazer uma descrição. Sou um homem branco, com óculos redondo verde, com a camisa branca, de lã, se não me engano. Não sei. Cabelo curto, castanho escuro. E é isso, gente. Sou eu. Boa tarde, gente. Eu me chamo Lívia, sou estudante de graduação de psicologia na UF. Para fins áudios descritivos, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado médio, estou usando óculos e uma camisa amarela. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. E é isso, boa apresentação para vocês. Então, a gente pode começar, né, com a apresentação do Matheus, que vai ser sobre narrativas autobiográficas em Pátria Hostil, refletindo sobre a democracia e consciência política. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Sim. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou um homem branco, de cabelo cacheado, barba, e estou vestido uma regata azul. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é Narrativas Autobiográficas em Pátria Hostil, refletindo sobre a democracia e consciência política. Esse artigo, na verdade, é um trecho da minha tese de doutorado, onde eu criei um espetáculo na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que leva em consideração as narrativas autobiográficas na cena. O que é a narrativa autobiográfica na cena? É quando você, o indivíduo, a partir da sua subjetividade, você consegue visitar algo que aconteceu na sua vida, né? Tipo alguma memória, algum acontecimento, algum fato. Você para refletir sobre ele e depois dessas reflexões, desse contato com esse conteúdo, você pensa da melhor forma que você pretende compartilhar isso na cena. Então, o objetivo do meu doutorado é isso. Só que a discussão é como essa prática criativa na arte, ela interferiu dentro de um processo para trabalhar a questão da democracia e política. O fato aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde eu era professor de arte, e a escola na qual eu era professor estava passando por um momento que não tinha não tinha ventilador na sala, Mossoró era mais de 40 graus, e os alunos foram para a rua para protestar com relação a reivindicar os seus direitos. Durante o ato, 2 mulheres, que a gente representou na cena aí com roupa da camisa do Brasil, amarela, estavam saindo do salão de estética e começou a falar com os professores, fazer o discurso de ódio com os alunos. Esses alunos não querem nada da vida. A vida do professor de escola pública é assim, arranja qualquer motivo para colocar os alunos na rua e não dar aula. Então, a partir dessas narrativas, dessas senhoras, né, o grupo Chique Chique Mossoró teve a ideia de criar um espetáculo intitulado Pátria Hostil, para pensar as questões sociais que cada aluno, a partir da sua vida, da sua história, da sua comunidade, do seu bairro, eles tinham necessidade de falar, levando em consideração que a escola estava localizada no bairro nobre da cidade, porém, eram compostas com alunos da periferia.
que vinham no transporte público. Inclusive, os transportes não estavam nem passando para levá-los para a escola. Então, a partir disso, nós criamos uma perspectiva de teatro, levando em consideração a importância de ter ciência do acontecimento histórico. Na época, em 2018, nós estávamos passando por uma situação política, né, uma crise política, onde uma pessoa que falava muito questões de opressão, preconceito, machismo, sexismo, xenofobia, inclusive ele estava tendo uma visibilidade que, infelizmente, se tornou ser presidente do Brasil. Então, a crítica que os alunos da escola pública, eles criaram, foi justamente fazer com que a voz, a narrativa dele tivesse pertencimento, fazer com que aquele público ele tivesse a questão da tomada de consciência política, né? Levando em consideração que o mesmo contexto histórico que nós estávamos passando fazia referência saudando a ditadura militar. Então, dentro desse contexto, nós trouxemos para a cena, né, a questão de Carmen Miranda, que era quem estava na mídia, na televisão, para entreter a população, onde, na verdade, a sociedade estava passando por um caos. Dentro desse contexto, nós trabalhamos a questão dos relatos, das histórias desses alunos como testemunho, para desconstruir a ideia do indígena, né, no caso, como vocês estão vendo aí na imagem abaixo. Um dos alunos, ele é descendente de uma comunidade indígena, e ele levou para a cena a ideia das pessoas ridicularizarem, perguntar por que ele não está de cocá. Então, a ideia de que o indígena ele é visto apenas como um elemento cultural para se expor nas mídias e tudo mais, onde tem seu direito negado. Então, a partir dessas histórias, desses relatos, desse testemunho, tem a construção de um apropriamento de domínio, que fez com que os alunos tivessem oportunidade de exercer a sua autoexpressão, tanto de escuta, de estar escutando os relatos dos seus colegas, como também de se expressar na cena, e desconstruir a questão midiática, como a cena inicial, que vê o Brasil apenas com notícia de futebol, que a gente só é brasileiro se veste a camisa do Brasil, desconstruindo isso, que tem coisas muito mais importantes, como preservar a nossa identidade, que é colocado sempre em segundo plano, porque nesse período aí trouxe também a questão do patriotismo. O objetivo, na verdade, desse trabalho, desse artístico, desse artigo, é compartilhar uma prática, a título pedagógico, né, desenvolvida no contexto escolar, que foi a montagem do espetáculo Pátria Hostil, cuja estrutura dramatúrgica foi construída a partir das vivências dos próprios alunos e professores, ou seja, a partir da subjetividade e do interesse que eles tinham de apresentar suas histórias através da cena. A metodologia foi utilizada, o princípio da autoetnologia, que Jones fala com relação que é além de uma pesquisa social, porque ela coloca uma prática que não é alienadora. Ela não necessita do pesquisador ele suprir toda a sua subjetividade, mas sim, ele pode apenas refletir as consequências do seu trabalho, mostrando possibilidade para que outras pessoas elas tenham a capacidade de adotar como um dos caminhos a ser seguidos. A fundamentação teórica e o resultado de conclusão tem que a gente utilizou dentro da montagem desse espetáculo a questão da abordagem triangular, que é proposta pela Ana May Barbosa com relação ao ensino de arte no Brasil, onde tem que levar em consideração o contexto histórico, o aluno entender como é que essa arte ela iniciou, qual era a situação social, que o aluno tenha a capacidade de apreciação estética, que é ter contato com essa obra, e que ele também consiga fazer isso em cena. E o espetáculo, ele traz as características do teatro épico de Brecht, onde ele traz o distanciamento, eles quebram a cena e eles assumem as personalidades, fazendo uma nova reflexão crítica sobre isso. E a estética, como vocês podem observar na imagem, ela traz a estética do teatro pobre, de Grotowski. Não é pobre no sentido de, porque só tem um tamborete, um varal, algumas camisas na cena. Não. A estética do teatro pobre, de Grotowski, é que ele está dizendo que o principal para estar em cena são os atores, com a preparação física, com a comunicação. Ele vai dizer que sem os atores não tem como ter a cena, porque não tem como dar vida. Então, a estética do teatro pobre é o foco, principalmente sendo um contexto que esses atores estão sendo colocados em cena, que são os problemas sociais na qual eles estavam inseridos, em busca de uma compreensão social para um possível posicionamento político.
Levando em consideração que esse espetáculo ele foi apresentado em todas as salas da escola, para que os alunos fizessem uma resenha crítica e tivessem uma discussão sobre a montagem de espetáculos e acontecimentos da contemporaneidade em questão. Isso, a ideia de fazer esse espetáculo, traz o que Augusto Boal ele fala sobre o teatro como uma arma. A arma nesse lugar não é uma arma como violência, mas sim uma arma como defesa, que é necessário para lutar. Ele, quando fala o teatro de uma arma, é que vai armar as pessoas que estão participando do processo de criação, no caso dos artistas em questão, também do público que estão assistindo aquele espetáculo. E dentro desse contexto, eu trouxe aqui para falar para você uma das cenas criadas. Faltam 2 minutos. Ok. Uma das cenas criadas, que é uma cena gordofobia, né, que a gente colocou, onde a atriz do cabelo curto, no meio Lu, o sonho dela no exercício de teatro era poder desfilar, porque ela, por ser gorda, ela nunca teve oportunidade em nenhuma escola, quando ela era menor. Então, no grupo de teatro, a gente criou uma cena onde ela pudesse desenvolver isso. Então, ela escreveu todas as frases gordofóbicas que ela ouviu na cena, e a gente realizou o sonho dela durante a cena. Ela começa um desfile, onde a sociedade, que é essa de vestido verde, está lá falando, boa noite a todos, vamos começar o desfile, chama Maiara, que é uma aluna que ela é modelo mesmo, então ela faz a descrição do corpo e depois chama Lu, com todas as frases que Lu, ela ouviu, né, essa questão do trauma que ela trabalhou, e ela decidiu utilizar isso e colocar. E no final da cena, ela fala todas as frases que ela ouviu, tira essa bandeira e ela desfila de maiô no palco e dizendo, eu sou linda, meu corpo é lindo. E a outra atriz, que também se considera gorda, foi para frente e disse, assim como ela, eu sempre amei teatro e eu nunca tive a oportunidade de poder fazer um papel de princesa porque eu era sobrepeso. Ou seja, a narrativa individual, que era de uma atriz, a outra se identifica e passa a ser uma narrativa coletiva. Então, esse espetáculo ele traz uma subjetividade individual do ser humano, mas que, ao ser compartilhada, ela se transforma de algum fato coletivo que nós, enquanto sociedade, precisamos ressignificar, né? Então, o Boal disse que a gente precisa gozar dessa bondade, de transformar esses desafios, essas feridas, em arte, que é o único lugar que a gente consegue trabalhar isso, né? Então, com relação ao trabalho, as considerações finais que eu consegui identificar é que a narrativa autobiográfica na cena fez com que a subjetividade fortalecesse a consciência crítica, ou seja, foi mais fácil para os atores falar sobre a vida deles, que a utilização de autores como Brecht, Boal e Grotowski traz o teatro como um espaço formativo, que vai discutir não só a questão estética de se fazer teatro, como vocês estão vendo aí, uma pessoa como se fosse um presidente do Brasil, a presidenta, e o povo brasileiro sendo tratado como um palhaço ou como um cachorrinho que dá a patinha e serve esses comandos. E essa prática ela só foi viável graças ao apoio institucional da escola, porque ela destinou laboratório de arte para que nós pudéssemos ensaiar, dava alimentação para os alunos para eles ficarem até mais tarde na escola, e que o grupo Chique Chique Mossoró, que era o grupo que fez o espetáculo, ele passou como um agente de transformação social. A partir desse espetáculo, todos os outros alunos passaram a ter um certo respeito pelo elenco, né? Através de cada história que eles compartilharam na cena, ou seja, a escola, de modo geral, puderam compreender um pouco da história de cada um desses artistas que estavam sendo representados. Então, as referências que eu utilizei estão aí, Barbosa, Boal, Brecht, Grotowski, John Adam e Elise Oliveira, Jamilo, Marques, Pessoa e Martino, com relação a relatos, histórias e testemunho, e Paranhos, Kátia, com relação à história, teatro e política. Obrigado. Muito obrigada, Matheus, pelas contribuições. Então, agora a gente vai chamar os 2 primeiros trabalhos, né, que estavam na nossa programação, com o Matheus e a Elisa. Estão ouvindo a gente? Tá tudo certo? Aí só lembrando que a gente vai começar pelo contrário, né? Pelo segundo e depois vai para o primeiro na sequência da programação.
Então, boa tarde a todos os presentes. Eu sou Elisa Gutierrez Correia, sou uma mulher branca de cabelo liso, Chanel, de óculos e camiseta preta. Sou graduanda em jornalismo pela Uniacademia de Juiz de Fora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu sou um homem branco de cabelo castanho curto, barba, estou com a camiseta preta. Eu sou formado em Direito pela UFJF, eu fiz mestrado em Ciências Sociais e hoje curso doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC-Rio. Venho pesquisando aí há alguns anos sobre segurança pública, violência de Estado, né, militarização urbana aqui no Rio de Janeiro, no contexto pós-ditadura. Nosso primeiro trabalho, que a gente vai apresentar aqui agora, se chama Mídia, Controle Social e Necropolítica, apontamentos sobre a espetacularização da violência urbana. Ele é um trabalho interdisciplinar, ele está em fase inicial ainda. Ele propõe uma aproximação entre as nossas duas áreas, que é o jornalismo e a segurança pública. Os nossos objetivos são, primeiramente, fazer uma análise da mídia jornalística de grande circulação e como ela contribui para a legitimação da violência do Estado, dirigida a grupos marginalizados. E, com isso, a gente investiga os impactos dos discursos e das imagens também, então a gente também vai trabalhar com jornais televisivos, na efetivação de políticas de segurança baseadas no controle militarizado de determinados territórios, principalmente favelas e periferias urbanas. A nossa metodologia se baseia em uma abordagem qualitativa interdisciplinar, então aqui a gente vai fazer uma revisão da literatura pertinente, uma análise do conteúdo de jornais hegemônicos e contra-hegemônicos. Nossa fundamentação teórica dialoga com a crítica midiática, criminologia crítica e estudos anticoloniais. Primeiramente, a gente vai propor uma discussão sobre hegemonia midiática, onde a gente aborda que a imprensa hegemônica é parte do grande aparelho privado capitalista sintonizado com as classes dominantes. Essa empresa hegemônica, ela exerce grande poder de influência política e ideológico na sociedade. Ela não só injeta ideias, que a gente está usando o caráter da teoria epidêmica, como perpetua também ideias predominantes que são de interesse dos grupos de poder burgueses, né? Trata-se da capacidade do sistema midiático de fixar sentidos e ideologias. Vai determinar quem merece ser excluído ou marginalizado nos noticiários. Essa realidade vai reforçar a imagem do inimigo que é interessante para ele, fazendo uma cobertura que instrumentaliza o medo social, alimenta o ódio racial e de classe, naturaliza o terror de Estado e reivindica políticas criminais seletivas e repressivas. É uma gestão midiática da realidade que espetaculariza a violência urbana, reforça e perpetua elementos racistas, elitistas e autoritários que já estão enraizados na cultura nacional e que são interessantes para os conglomerados midiáticos sintonizados com os grupos de classes dominantes. Então, esse trabalho inicial, né, ainda em fase inicial, um trabalho mais teórico mesmo, que a gente desenvolve mais no segundo, ele parte assim, de contribuições fundamentais da criminologia crítica sobre essas relações entre mídia e sistema penal, né, como a Elisa colocou aqui, então a gente trabalha com conceitos como punitivismo midiático, a gente mobiliza outros conceitos como a executivização da mídia, né, como que a mídia, sobretudo isso que a gente está chamando de mídia hegemônica, ela também atua como uma espécie de agência executora do sistema penal, afinada com o sistema penal, né, e promove um tipo de adesão subjetiva à barbárie, né? Então, são elementos da criminologia crítica que a gente trabalha, mas, ao mesmo tempo, a gente compreende que essa criminologia crítica, até por ela ter uma abordagem materialista e dialética, né, uma abordagem muito influenciada pelo marxismo, ela traz uma centralidade nas dinâmicas de classes sociais e de luta de classes, que para nós é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente entende que ela deixa um pouco de lado, apesar de abordar as dinâmicas de racialização, né, as dinâmicas de raça e as dinâmicas do racismo propriamente. Então é por isso que nessa discussão a gente incorpora, né, na conversa essa categoria da necropolítica,
né? Esse conceito da necropolítica, desenvolvido e elaborado por Achille Mbembe, e é um conceito que ele traz, ele tem em seu foco tanto as dinâmicas territoriais, portanto, a territorialidade, mas também os processos de racialização, né? O Mbembe, ele bebendo lá dessa fonte de autores anticoloniais, Aimé Césaire, Frantz Fanon, sobretudo, né? E como que ele evoca um tipo de aplicação contemporânea em territórios racializados de uma violência ou de um terror de origem colonial, né? Então, enfim, nesses territórios cujos habitantes são identificados como os inimigos, né? Portanto, enquanto corpos descartáveis. Então, é justamente nesses territórios racializados, sobre essa população racializada e que se incide o controle, né, se efetiva esse poder, do como o Mbembe está falando, um poder de matar e também de expor à morte, né, aparentemente ilimitado, que aparece não como uma exceção à regra, mas como uma realidade permanente, né, como uma realidade cotidiana nesses territórios racializados e militarizados por esses aparelhos de segurança pública, né. Então, aí, nesse contexto, que a gente entende que essa mídia hegemônica, ela tem uma atuação que não é nada desprezível, ela não é um personagem que a gente deve descartar aqui nesse cenário de violência, né? Justamente por conta dessas questões que a Elisa já colocou, de como que os seus discursos e as suas imagens, elas produzem e reproduzem essa figura ou essa imagem desumanizada do inimigo íntimo, né, do inimigo público, né, desse grupo que deve ser expurgado justamente por uma certa compreensão de que a sua própria existência estaria infectando todo o organismo, todo o tecido social, né, é quase como aquela representação que o Fanon coloca nos Condenados da Terra do mal absoluto, né. Então, o que a gente entende aqui, né, introdutoriamente, é como que essa prática do terror, como Faltam 3 minutos. o quê? 3 minutos. Tá. O exercício da necropolítica requer uma desumanização prévia, né? E daí essa necessidade colonialista que, enfim, desde o Césaire, passando pelo Fanon e também no Mbembe, essa necessidade colonialista de cultivar racional e sistematicamente essa desumanização, esse embrutecimento, né? Essa vontade de massacrar esse outro que é declarado como inimigo, e, portanto, essa necessidade colonialista de transmitir essas verdades oficiais ou verdades oficiosas, né, que levam ao desprezo pela humanidade desses sujeitos rotulados como inimigos, né, e o desprezo pela sua própria vida, né. E a mídia, nesse contexto, ela promove, a gente entende que, em grande medida, ela promove essa desumanização e esse embrutecimento, né, ela aflora um desejo do público pela repressão letal de determinados grupos marginalizados, e inclusive um certo sentimento de felicidade, né, quando algum corpo é tombado pela polícia, né, um corpo que, via de regra, é um corpo jovem, negro, pobre, de favelas e periferias urbanas, quando ele é tombado pela polícia. Inclusive, nesses jornais televisivos, né, tem muito essa narrativa do CPF cancelado, né, o CPF cancelado é uma espécie de romantização e de enaltecimento desses corpos que foram tombados, né? E uma coisa muito flagrante em relação a essa discursividade hegemônica da guerra às drogas, né? Sobretudo que se ganhou novos contornos a partir do fim da ditadura militar, em que, né, nesses jornais, né, toda e qualquer morte de civis pela polícia, quando se rotula esse corpo alvo como traficante, tudo parece justificado, tudo parece legitimado, né? Inclusive enaltecida essa morte, mesmo que nenhuma perícia tenha sido feita, porque essa é uma questão importante também, que, via de regra, essas mortes, nenhuma perícia foi realizada, sem ter como determinar se era traficante ou não, se fazia parte ou não de algum grupo criminoso, e mesmo se fosse também, não seria o caso para ter esse tipo de narrativa, né? Então, é só para poder finalizar mesmo, então, essa mídia que a gente está trabalhando aqui, né, jornalística, hegemônica, sobretudo, ela acaba reforçando essa lógica militarizada de segurança pública que amplia uma segregação territorial histórica no Brasil e no Rio de Janeiro de maneira muito particular, né, e, portanto, também as desigualdades socioeconômicas e a própria natureza da supremacia branca no Brasil, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tentou trabalhar nesse primeiro trabalho, que é meio que ele abre, ele introduz assim o que a gente vai desenvolver no segundo. A gente já pode seguir? Para o próximo?
Então, tá. Então, o segundo trabalho, ele se chama Revelando a Face Oculta da Pacificação, Jornalismo Contra-Hegemônico ante a Barbárie das UPPs. Então, esse trabalho também vai partir das teorias que a gente introduziu no primeiro, do jornalismo hegemônico, punitivismo midiático e necropolítica. Ele também é qualitativo e interdisciplinar, também aproxima as nossas duas áreas, que é jornalismo e segurança pública, e também vai mobilizar a crítica midiática, criminologia crítica e estudos anticoloniais. No primeiro trabalho, ele foi mais teórico e introdutório. Nesse segundo aqui, a gente vai afunilar todos os conceitos em um contexto específico, que é o contexto de vigência mais efetiva das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, ali no período entre 2008 e 2017. Então, o nosso objetivo aqui é discutir a importância dos jornais contra-hegemônicos, e entende-se aqui como contra-hegemônicos os jornais que contrapõem os hegemônicos, ou seja, os que não fazem parte do aparelho privado capitalista sintonizado com as classes dominantes. Então, são jornais alternativos, comunitários e independentes. A gente vai discutir a relevância desses jornais durante o período das UPPs, que revelam e denunciam as múltiplas violências e violações de direitos cometidas por agentes de segurança pública, uma face que é truculenta, abusiva, e que foi e é ainda ocultada ou tangenciada pela mídia burguesa hegemônica. Isso demonstra a função social do jornalismo contra-hegemônico, principalmente daquele que é realizado em territórios, né, que estão sob disputa armada, onde o cotidiano é marcado pela militarização e pelo terror sistemático do Estado. Então, a gente vai ver aqui como é que faz diferença quando o jornal sai do território. Ele fala sobre o que acontece no território, então ele está saindo do território. Em relação à metodologia, além do que eu já mencionei, iniciamos um estudo comparativo de matérias e notícias vinculadas por jornais de grande circulação nacional que fazem parte da hegemonia do conglomerado nacional midiático, como o Globo, o UOL e Folha de São Paulo. A gente pega essas matérias e notícias e faz um comparativo com jornais contra-hegemônicos, como a Nova Democracia e o Maré de Notícias. A gente também aqui vai considerar textos críticos de jornalistas independentes. Isso. Então, as unidades de polícia pacificadora, assim, o projeto das unidades de polícia pacificadora é marcado por uma série de contradições, assim, né? Além de promessas não cumpridas, que se inicia, enfim, a elaboração de 2007, mas ela se inicia propriamente em 2008, né, onde tem a experiência piloto numa favela da Zona Sul, né, da Santa Marta, e depois ela se espalha para outras localidades do Rio de Janeiro, né, principalmente na capital, mas não apenas. Até 2017, salvo engano, foram instaladas 38 unidades, né, hoje funciona muito menos unidades. Mas então foi um projeto, de fato, muito farto de promessas não cumpridas, né, porque essa pacificação ela foi propagandeada por autoridades, por demais entusiastas na mídia, né, como um projeto que transformaria radicalmente, né, as políticas de segurança no Rio de Janeiro. Né? Então, a partir do momento que da implantação de unidades de polícia, né, dentro desses territórios, prometia, enfim, combater o tráfico de drogas, prometia combater o poder armado das facções locais, né, e aí, consequentemente, diminuir a criminalidade, diminuir a insegurança, diminuir a violência urbana, mas, sobretudo, era um projeto que prometia reduzir o número de civis mortos pela polícia nessas operações episódicas. Né? Então, diminuir o número de mortes de civis, diminuir os abusos cometidos por agentes de segurança durante as operações, né, diminuir a truculência dos batalhões especiais da polícia, né, do BOP, da Polícia Militar, ou da CORE, no caso da Polícia Civil, né, só para mencionar os mais violentos. Né? Então, havia uma promessa de substituição, né, mesmo, de operações e de incursões policiais
episódicas, que sempre foram caracterizadas por uma violência extrema, né, isso indo desde tiroteios intensos a verdadeiras execuções sumárias, né, por um modelo de policiamento que se diz comunitário e de proximidade, né, nas promessas das unidades de polícia pacificadora. E junto com isso, né, portanto, dessa mudança desse modelo de policiamento, a ideia era justamente de levar direitos, de levar serviços essenciais que historicamente eram negados para os moradores de favelas e periferias aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a ideia é que eles passariam a ser tratados não mais como inimigos do Estado, como sempre foram, né, mas como cidadãos plenos, né? Essa, enfim, projeto, promessa não cumprida, né? Tanto que em 2011 a gente teve, né, dentro ainda desse projeto mais amplo das UPPs, o início da UPP social, né, a UPP social que, enfim, baseada ali nos princípios de legalidade, nos princípios de cidadania, tinha como objetivo forjar espaços de diálogo, né, e de uma escuta forte dos moradores, né, das suas demandas, das suas reivindicações, né, e pactuar com eles as regras básicas assim de uma nova sociabilidade, sem a tirania dos grupos armados, né? Essa era uma das promessas da UPP social. Só que nada dessas promessas, ou muito pouco, foi feita enquanto uma política universal das UPPs, né? E exemplos muito excepcionais, né? Essas exceções são exemplos que apenas confirmam essa regra geral de não cumprimento dessas promessas. Né, isso que ficou muito revelado pela atuação desse jornalismo contra-hegemônico. Né? A gente lembra até aqui nessa nossa discussão de um texto da Lélia Gonzalez, que ela traz um diagnóstico assim, brilhante, que ela vai dizer que, olha, na história do Brasil, quando se fala sobre as camadas populares, toda vez que você lê pacificação, entenda repressão das camadas populares. Ela estava falando isso no contexto da ditadura, mas se referindo à história do Brasil, né? Isso está no texto que ela escreveu no livro com Carlos Rasenbalg, Lugar de Negro. E é muito interessante como que, por exemplo, a Marielle Franco, né, que foi executada em 2018, no início da intervenção federal, ela deixou no trabalho dela, né, trabalho na militância, mas também na sua dissertação de mestrado, salvo engano, na própria UF, eu acho, uma discussão fundamental sobre as UPPs, né? O UPP, a redução da favela a 3 letras, e que ela meio que confirma esse diagnóstico da Lélia, né? Histórico da Lélia. Então, o ponto que a gente quer mostrar aqui é que, de uma maneira bem diferente do que veiculava, a partir desse estudo comparativo que a gente fez, essas matérias jornalísticas, né? Bem diferente do que veiculava esse jornalismo burguês hegemônico, que, em grande medida, assumiu essa narrativa oficial de uma certa mistificação das unidades de polícia, certo? Das unidades de polícia pacificadora, jornais e jornalistas que atuavam in loco, né, em contato direto com os moradores afetados, eles noticiavam um conjunto de velhas e de novas violências cometidas por esses policiais, e até uma questão, violências letais e não letais. Isso aqui que é uma questão também, porque pelo fato do contato ser muito intenso com esses policiais, né, com essas forças de segurança, até a própria denúncia ela é dificultada. Né? A denúncia das situações de qualquer é muito dificultada. E esses jornais eles revelavam, inclusive, essa omissão da mídia hegemônica. Né? Mas então, enfim, essas violências letais e não letais provocadas por uma convivência frequente, e não apenas com a polícia, e é importante frisar, uma polícia que não se transformou institucionalmente para esse novo modelo, né, mas também uma convivência frequente com militares de diferentes origens, né, das Forças Armadas, do Exército, do Corpo de Fuzileiros Navais, de agentes militares que estavam atuando no Haiti, na missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, né, chamada MINUSTAH, inclusive essa relação entre o modus operandi das UPPs aqui no Rio de Janeiro com a MINUSTAH foi revelado e denunciado, sobretudo por uma jornalista, né, a Natália Viana, que fez um trabalho fundamental no livro chamado Dano Colateral, né, que ela mostra essa relação, principalmente a partir de 2010, né, quando você tem a ocupação no Complexo do Alemão e da Penha, em que se formou uma força de pacificação, em que estavam esses militares da MINUSTAH, né? Mas, enfim, então uma série de violências que esses jornais
como a Nova Democracia e o Maré de Notícias trazem para a gente, né? Desde execuções sumárias, desaparecimento de corpos, a questão dos desaparecimentos é até uma questão importante, né? Porque, por um bom tempo, a diminuição oficial do número de civis mortos foi, né, vangloriada pelas UPPs em determinado período, só que, ao mesmo tempo, o número oficial de pessoas desaparecidas estava aumentando proporcionalmente. E aí, quando o caso do Amarildo, né, do Cadê o Amarildo, estoura a bolha, aí começa a se questionar, pô, será que grande parte dessa diminuição do número de civis mortos e esse aumento dos desaparecidos não poderia ser civis que foram assassinados e os corpos foram ocultados? E começa a ser discutido não pela grande mídia, isso é porque fura a bolha, o caso da Amarildo, né? Mas, enfim, outras várias agressões, né, físicas, verbais, choques em testículos, coisa feita no período da ditadura militar, né, tortura, violência sexual, que é uma coisa pouquíssimo discutida também, né, fichamento de morador, revista constante, até de criança, de fralda de criança, enfim, prisões arbitrárias, fechamento de lojas, proibição de bailes, uma série de violências nesse contexto de militarização, né? Eu sei que eu estou quase passando, eu vou parar aqui. Então, tudo isso e muito mais assim, foi noticiado por um jornalismo contra-hegemônico, não enquanto casos episódicos, mas enquanto padrões de violação de uma paz armada, né? Então, é só isso que a gente queria frisar, né? Que realmente, de maneira provisória, a gente conclui que se jornais comunitários, né, populares, jornalistas independentes, atuando em loco, são fundamentais, principalmente, mas não apenas, nesses contextos de terror do Estado e de militarização, e não apenas porque eles servem como um contraponto, como a Elisa colocou aqui, desse discurso hegemônico burguês, mas também pelo fato deles prestarem um serviço que é imprescindível para direitos fundamentais, para direitos humanos, que são de acesso à verdade, né, acesso à justiça, à memória, à reparação adequada, né? Então, enfim, acho que é mais ou menos isso o caminho ainda. A gente está iniciando essas pesquisas, mas a gente está nesse percurso de diálogo da jornalismo e segurança pública. É isso, obrigado. Obrigada a vocês. Então, agora finalizando, essa seria a apresentação do terceiro trabalho, né? Mas entendendo que o Matheus precisou sair antes, a gente conversou aqui da organização de chamar o que seria o terceiro trabalho, repúdio ao retrocesso, proibição do casamento homoafetivo, para que a gente possa depois, então, ter mais autores para dialogar. Oi, boa tarde. Eu vou botar aqui para apresentar. Vocês só me confirmam se vocês estão vendo minha apresentação, por favor? Estamos sim. Obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Cleuber e junto com meus colegas, Daiane, Ítalo e Ingrid, nós somos mestrandos aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Nós vamos apresentar esse trabalho que é uma pesquisa em andamento ainda e é um resumo, então eu vou tentar destacar os principais pontos, mas é mais curtinha a apresentação, que é sobre a proibição do retrocesso, a análise do projeto de lei 5.167 e seus impactos sobre os direitos da população LGBT no Brasil. O objetivo desse trabalho é um resumo de uma pesquisa em andamento, como eu falei, que busca analisar esse projeto e fazer um contraponto com o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto, ele estabelece que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar ao casamento ou à entidade familiar. Porém, o STF, em 2011, na ADI 4277 e na DPF 132, já reconhece a união estável e o casamento de pessoas do mesmo sexo. E, com certeza, esse projeto é anterior às ADI e à DPF, porém ainda segue em tramitação no Congresso. Então, o que a gente tenta analisar aqui nesse trabalho é como que esse projeto continua trazendo discussões, repercussões políticas, se a decisão do STF já faz com que essa discussão não exista mais. Então, o que a gente traz nesse trabalho, né, o nosso objetivo é fazer esse contraponto, analisando esse projeto de lei, que é do capitão Nascimento, e junto com outras pessoas da direita,
que foi apensado a um projeto de lei do Clodovil Hernandes, que hoje não é mais deputado, né? Ele não está nem vivo, mas ele era deputado na época, e ele foi apensado, porque esse projeto de lei 5.167 quer colocar uma proibição dentro do Código Civil, taxativamente, em que pessoas do mesmo sexo não podem se casar. E a Maria Helena Diniz, que é um grande nome do direito civil aqui no Brasil, ela já disse que existem umas certas proibições de casamento no Código Civil, mas elas servem para, por exemplo, não casar pai com filha, não ter bigamia. Existe um porquê de proibir o casamento, e não é o Estado querendo interferir na vida privada, mas é algo mais prático do que moral. E esse projeto não é isso. Exatamente isso, porque desde 2011 o STF, como eu já falei, ele já reconhece a união de pessoas do mesmo sexo, mas eu até coloquei aqui que esse projeto de lei ele quer adicionar um parágrafo no artigo 1521 do Código Civil que quer proibir qualquer união. E a nossa conclusão é que ele está totalmente contrário à jurisprudência do STF e à Constituição Federal de 1988. Então, viola o direito de casais homoafetivos de existirem. Então, como eu falei, é uma pesquisa em andamento, a gente ainda está colhendo documentos e fazendo aporte teórico e tudo mais, e como a hora já está um pouco mais avançada, eu vou terminar aqui a minha apresentação, mas eu fico aqui para responder alguma pergunta, vou colocar meu e-mail para a gente discutir e tudo mais, e obrigado. Bem, agora parabenizar você. Pode falar, vai ser Lívia? Acertei errado, desculpa. Tranquilo. E bem, eu estava aqui escutando todo mundo e pensando, né, como de você se relaciona, e me veio que a comunicação está presente em todos os trabalhos, né? Primeiro lá quando o Matheus traz o teatro, aí depois Elisa e Matheus trazem os meios de comunicação de massa e os que não circulam tão amplamente, mas circulam e têm um poder ali, né? E agora também o Kleber trazendo sobre esse projeto de lei, que também evoca discussões que já teriam que ter sido encerradas, mas que não se encerram nunca, né? Ainda mais num país tão conservador como o que a gente vive. Aí eu queria poder, assim, fazer uma pergunta mesmo para vocês, de como que vocês imaginam que a gente consegue ampliar esses debates das mídias que são contra-hegemônicas, mas que ao mesmo tempo estão ali na maré, estão ali em circuitos menores, que às vezes têm um financiamento muito mais curto do que uma Globo, uma UOL, né? Ou então, a gente sabe também que dentro da política tem certos lugares da política onde circula mais dinheiro, então possivelmente esse projeto circule mais do que outros, né? Então, como que seria possível ampliar essas outras discussões, entendendo também que a gente está num ano, partindo para um ano eleitoral, e aí o quanto que a esquerda também não tem sabido se comunicar, tanto como a direita tem se reinventado, infelizmente, né? Aí, se vocês vêm pensando alguma coisa sobre isso ou não, e também deixar aberto para outras pessoas poderem fazer perguntas ou contribuições no geral. Se vocês quiserem começar, eu posso. Pode. Alguém vai querer falar mais alguma coisa ou a gente pode falar um pouquinho? Acho que vocês podem responder e aí, caso surja mais alguma questão, a gente continua. Eu penso que tem uma questão, a gente tem hoje a ferramenta enfim, pelo que eu entendi da pergunta, seria assim, formas de possibilitar um maior acesso a essas narrativas midiáticas contra-hegemônicas, vamos assim dizer, de ampliar, né, a difusão. E eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é muito perigosa, mas também muito importante, né, as redes sociais, que
via de regra, esses jornais, mesmo esses pequenos, eles têm as suas plataformas, né? Eles têm seus perfis, e a gente pode fazer esse trabalho de compartilhamento mesmo, assim, compartilhamento em peso, que é importante, todo mundo conectado, mas também eu acho que penso também que existem outros mecanismos. Eu penso, por exemplo, no caso da Maré de Notícias, né, que não, a Maré de Notícias ela faz parte de um projeto muito maior, né, que é o do Redes da Maré. Então, automaticamente, né, auxiliando, participando das coisas que a Redes da Maré se propõe, ela se propõe a fazer muita coisa, muitos eventos, né, enfim, muito de material que é publicado, enfim, semestralmente, os boletins, os relatórios, as análises. Então, a partir do momento que a gente passa a difundir, né, mesmo nas redes sociais, ou participando, quem estiver pelo território, né, quem estiver por aqui participando das atividades que são feitas, né, isso acaba fortalecendo automaticamente também, ou consequentemente, essa perspectiva, esse viés jornalístico também da Redes, né, a partir do Maré de Notícias. É um trabalho muito difícil, assim, né? Porque como o princípio de ser um veículo contra-hegemônico é que não tem dinheiro mesmo, né? Não está alinhado com os grandes conglomerados capitalistas. Então, assim, e isso é a intenção mesmo, né? Porque o que a sociedade não sabe não a incomoda. Então, é um trabalho muito difícil, assim, de nadar contra a maré mesmo, um trocadilho. Que pequenos canais e canais contra-hegemônicos e jornalistas independentes, como é o caso da Natália Viana também, que estão ali nesse trabalho contínuo de tentar expor uma realidade que não vai para a grande mídia, né? Então, é muito difícil. Tem as assinaturas também, né? Então, é o caso esqueci, a Nova Democracia, por exemplo, tem as assinaturas que podem ser feitas, também tem um valor baixo que se paga para poder auxiliar também, né? Esses projetos eles cresçam, atinjam um público maior, então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas, enfim, que é absolutamente necessário. Hoje, o Maré de Notícias ele tem uma difusão maior também, porque a própria Rede da Maré cresceu muito, né? A atuação é multissetorial, com muita gente empregada e fazendo esse trabalho. Então, enfim, mas não é a realidade da grande maioria do jornalismo contra-hegemônico que a gente tem por aí, né? Acho que era isso. Cleo, você quer falar um pouco? Eu ia comentar, Maria, que você falou que a esquerda ela demorou muito para chegar, e, aliás, está demorando para chegar nas grandes mídias, e acho que ela nunca vai chegar nas grandes mídias, a esquerda de verdade que eu estou falando, não a esquerda social-democrata e aquela que, eu sou antirracista, mas eu não quero discutir estrutura. Isso aí é muito fácil chegar na Globo e tudo mais. Mas eu acho que hoje a esquerda tem muitos canais muito interessantes, e como o colega falou, que eu não sei o nome dele, porque está só o nome da Lisa, falou que a internet é uma faca de dois gumes, né? Então, assim, existe muita coisa ruim, nociva, nazista, racista, enfim, mas existe muitas coisas boas. Então, tem muitos canais que são de esquerda e que refletem isso de ser contra-hegemônico e tudo mais, só que também a gente precisa, como os colegas também falaram, a gente precisa também colaborar muito financeiramente, né? Porque só o AdSense ali do YouTube, por exemplo, eles não conseguem manter um canal de alta qualidade e que seja visualmente e de conteúdo muito interessante e relevante. Mas eu acho que a gente está chegando lá. Não acho que a gente nunca vai ser o tamanho da direita e da mídia hegemônica, nunca, mas a gente tem o nosso caminho, que eu acho que o caminho está sendo bem interessante. Alguém mais tem alguma contribuição ou questão para fazer? Eu tenho uma pergunta, porque, bom, o Matheus, ele falou, né, quando ele respondeu a pergunta, e também o Cleber trouxe também, que a internet é uma faca de dois gumes, né, realmente, pode tanto ter uma repercussão muito positiva para
essa visão contra-hegemônica como não, porque ela é também usada pelo próprio, tipo assim, sei lá, com certeza tipo, tem muitos downloads, sei lá, o Jornal da Globo, enfim, que são mais hegemônicos. E eu queria perguntar, vocês falaram sobre, se eu não me engano, o da Maré, que tem essas notícias de lá sempre atualizadas, com relatórios, enfim. E eu queria pedir também alguns outros lá do Instagram, que, não sei, que possa realmente divulgar esse lado bom, que possa também ajudar a espalhar esse lado bom aí da rede, enfim, por favor. Indicações. A própria Redes da Maré, né, com certeza. A Nova Democracia, que é esse outro trabalho, esse outro jornal que a gente está mobilizando, ele tem a sua página no Instagram, só que ele é mais movimentado no perfil de site deles mesmo, em que você pode trazer uma contribuição também. Tem, inclusive, um livro já é um pouco antigo, mas um livro fundamental, que você, na época, né, você comprava também, e esse dinheiro era todo revertido para continuar com o jornalismo, que foi esse livro, ao PP, O Novo Dono da Favela. Cadê o Amarildo? Do jornalista Patrick Granja, que é um jornalista da Nova Democracia, e aqui reúne várias reportagens jornalísticas sobre o contexto de UPP mais generalizado no Rio de Janeiro. Então, assim, Tem a Rocinha também tem um veículo de notícias deles, que agora eu não esqueci estou o lembrando nome também. Mas eles têm também. Então, assim, se procurar, tem muitos, assim, tem muita gente da comunicação tentando. Tem no Instagram também tem. Inclusive, nessa nossa pesquisa, a gente foi nesses dados do jornal da Rocinha, mais especificamente, só que acabou, em relação às unidades de polícia pacificadora, acabou se restringindo muito a falar sobre o caso Amarildo, né, que realmente aconteceu com o PP da Rocinha. E é um jornal mais recente também, né? Jornal então mais ele recente. Não abarca o período que a gente está analisando no nosso... Mas todos têm site, todos têm os seus sites, e tem, eu não sei se o da Rocinha já tem o perfil no Instagram, mas provavelmente tem, mas esses outros já tem. O da Redes da Maré é imenso, né? Da Redes da Maré, se não me engano, não tem o Maré de Notícias isolado, mas está tudo dentro do perfil do Redes da Maré, que hoje já tem um alcance bem grande, né? Felizmente. Assim. Se vocês puderem colocar aqui no chat também. Perfeito, gente. Obrigado. Já anotei aqui alguns. Peguei também do Kleber que ele mandou ali no chat. Valeu, gente. Bem, é isso então, gente? Podemos seguir? Então, a gente vai seguir para a apresentação do 5º trabalho, que é a comunicação não violenta como um caminho profícuo para a resolução de conflitos no judiciário brasileiro. Boa tarde, estão me vendo e me ouvindo? Tá bem, eu vou espelhar a tela aqui. Estão vendo, né? Sim. Eu não estou vendo vocês. Sim, estamos Obrigada. também. Então, boa tarde, né, a todos e a todas. O meu nome é Ingrid e eu sou advogada, sou mestranda em Direitos Humanos pela UFPE e fiz esse trabalho, na verdade, é um resumo expandido, né, de um projeto de pesquisa. E eu fiz junto com os meus colegas de turma, inclusive Kleber apresentou, né, anteriormente. Fiz junto com Kleber, com Daiane e com o Ítalo. O Ítalo também está nesse GT, acho que a apresentação dele vai ser a última. E aí o título do nosso trabalho é A Comunicação Não Violenta como um caminho profícuo para a resolução de conflitos no judiciário brasileiro. Inicialmente, né, é importante
talvez quem não é da área do direito, não tem tanta noção assim, mas provavelmente quem já precisou da justiça alguma vez sabe que as coisas não funcionam tão rápido quanto a gente pensa. Então, só para contextualizar, né, assim, fazer uma introdução do projeto de pesquisa, é importante a gente observar que o nosso sistema de justiça, ele enfrenta muitos desafios, e são desafios históricos, né, que já vem aí há muito tempo, como a questão da morosidade, que é justamente essa demora processual. Também tem o excesso de judicialização, são muitos processos para serem julgados, então isso também está atrelado à questão da demora. E também tem aquela coisa da cultura punitivista, uma cultura muito litigiosa, e também a limitação de práticas voltadas a uma pacificação social. Então, diante desse contexto aí, é possível a gente visualizar os SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Esses espaços, eles surgem com a finalidade de promover a mediação e a conciliação. Isso em virtude da necessidade, né, de práticas mais humanas e eficazes. A conciliação e a mediação, para quem não sabe, são métodos alternativos de solução de conflitos que buscam a resolução consensual de disputas sem a necessidade de decisão judicial. Então, em processos, por exemplo, de alimentos, a gente faz a conciliação para tentar fazer com que a parte autora e o requerido, eles entrem em consenso, e aí esse processo não se estenda mais. Então, é basicamente isso. E aí é importante a gente saber, né? Eu já respondi aí o que são os SEJUSCs, e esses SEJUSCs, eles são regulamentados pela Resolução CNJ número 125 de 2010. E aí, o que é a comunicação não violenta, né? Justamente nesse ponto aí que eu falei, com relação à necessidade de melhora desses métodos de resolução de conflitos, que entra a comunicação não violenta. Eu não conhecia esse tipo de proposta, mas foi uma coisa que eu descobri em uma das disciplinas de mestrado que eu estava pagando, e eu achei extremamente interessante. Então, a comunicação não violenta, ela foi proposta por Marshall Rosenberg, e ela usa uma metodologia comunicacional centrada na conexão humana, com base em 4 pilares, que são a observação sem julgamento, a identificação de sentimentos, o reconhecimento de necessidades e a formulação de pedidos claros. Então, se trata de uma abordagem que desloca o foco da punição para a reparação e para o diálogo. E ela é especialmente relevante nessas práticas restaurativas no campo jurídico. Quando inseridas no SEJUSCs, eu acredito que a CNV, que é a comunicação não violenta, ela contribui para a humanização desses processos e para a construção de soluções colaborativas e sustentáveis. Então, os objetivos da pesquisa, do projeto de pesquisa, seriam investigar a aplicação da comunicação não violenta nos SEJUSCs, analisar se essa comunicação, se quando aplicadas, né, promovem a redução da judicialização, o exercício de uma justiça mais humanizada, dialógica e inclusiva, e também se possui um papel de transformação institucional. Então, a gente tem como objetivo também identificar os desafios e as potencialidades da integração dessa comunicação com uma metodologia transversal no judiciário brasileiro. Vai ser usada uma abordagem qualitativa de natureza exploratória. O estudo bibliográfico, no trabalho escrito, né, a gente colocou alguns Bezerra, Câmara, e também, principalmente, Marshall Rosenberg. E a análise documental as resoluções, o Código de Processo Civil, a Lei da Mediação, enfim. Ao longo da escrita, né, a gente pôde observar que a mediação e a conciliação, elas permitem a reconstrução de vínculos, a responsabilização mútua e a reparação dos danos a partir do diálogo. E ela também figura como promotora da compreensão das necessidades subjetivas daqueles indivíduos que estão ali fazendo parte daquele processo. Tudo isso por meio da escutativa e empática.
E também tem essa questão, né, que eu falei antes, da responsabilização sem punição e a reparação sem vingança. Tem um trechozinho bem importante, só para concluir, que essa Daniele Bezerra, ela fez uma pesquisa, e ela aplicou a comunicação não violenta, ela é mediadora, acho que na Justiça Federal, conciliadora e mediadora na Justiça Federal. E ela observou que quando é aplicada a comunicação não violenta, a resolutividade dos casos aumenta, assim, de forma exorbitante. Então, ela diz que quando os profissionais incorporam os princípios da comunicação não violenta, como a observação sem julgamento, a expressão genuína de sentimentos, a identificação de necessidades e a formulação de pedidos claros, há uma mudança notória na forma como os conflitos são tratados. Então, dessa forma, eu termino minha apresentação. Não tive como trazer resultados, né, até porque a pesquisa é um projeto de pesquisa que a gente vai aprimorar para depois, né, finalizar. E é isso. Fica aberta aí a dúvidas, questionamentos, enfim. Obrigada. Obrigada, Ingrid. A gente vai seguir com a apresentação do próximo trabalho, que é o Maicon, que vai apresentar, né? Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Drogas, uma análise da desinstitucionalização e transformações das instituições psiquiátricas no Brasil. E aí, depois da outra apresentação, sim, a gente debate. Licença, antes de passar para o trabalho, eu vou, por causa do horário, né, que já passou um pouco, a gente vai passar a presença aqui agora, ok? A gente vai passar aqui, vou pegar o link aqui, vou mandar no chat e vocês respondem lá direitinho, ok? Valeu. Pode continuar, por favor. Bom, boa tarde a todas, a todos. Bom, gente, eu peço desculpa, eu tô gripado, então minha voz está meio rouca. Gente, eu vou trazer alguns dados, é um capítulo de livro, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu fiz Ciências Sociais na UFSCar, eu fiz mestrado em Ciência Política pela UFSCar, e atualmente eu estou quase terminando o doutorado em Ciência Política, né? Eu vou trazer os dados um pouco do mestrado, né? Eu fiz uma pesquisa etnográfica na rede de atenção psicossocial em Campinas, né? Então, eu queria entender um pouquinho o processo, né, como se dá esse processo da política pública de saúde mental, álcool e drogas, né? Eu fiz, sobretudo, etnografia no CAPES e o objetivo da pesquisa era no serviço residencial terapêutico, né? Então, eu vou trazer alguns dados, assim, brevemente, né? No campo da ciência política, a gente utiliza assim, as mudanças das políticas públicas pela vertente do neo-institucionalismo, né? Então, no campo da saúde mental, tem a escolha racional, né? E tem o processo histórico também. Eu peguei, sobretudo, a transformação das instituições psiquiátricas na vertente do Goffman, né? Que ele fala sobre as instituições totais, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que se davam os direitos, né, na prática, né, então, eu fiz entrevista com os trabalhadores, naquele contexto eu não pude ter contato com os usuários, né, por causa da pandemia, então eu fiz entrevista com os trabalhadores, eu queria entender, assim, o entendimento deles, as percepções sobre as mudanças, né, das políticas públicas, e, sobretudo, também os desafios, né, da inclusão social no território, né. Acho que um dos resultados, assim, principais é que a reforma psiquiátrica, no início, ela nasce nas moradias, né, o processo de desinstitucionalização era sobretudo das pessoas de hospital psiquiátrico, né, com o avanço das décadas, né, em 2017 teve uma portaria que as moradias passaram a aceitar, assim, tanto as pessoas de hospital de custódia, né, que são os antigos manicômios judiciários, e pessoas das unidades transitórias, né, sobretudo das pessoas com álcool e drogas, né. Então, um dos resultados foi isso, os trabalhadores falam que a reforma psiquiátrica está se perdendo muito, né, as moradias são dois tipos, né, tem o tipo 1 e o tipo 2, né, o tipo 1, geralmente, as pessoas que não têm tanta autonomia, né, que são egressas, né, dos hospitais psiquiátricos, e a 2 são as pessoas com mais autonomia. Em Campinas é interessante perceber, assim, teve a reforma psiquiátrica, só tem uma organização social da saúde responsável, né, que é o Cândido Ferreira.
durante as entrevistas, assim, não necessariamente com os trabalhadores, mas alguns poucos contatos que eu tive com os usuários, eles sempre falam que a percepção deles é como se fosse uma instituição ainda de caridade, né? Eles não associam isso, tanto os familiares também, né? Eles não associam que isso é atenção básica, né? Outro dado também que os trabalhadores falam que a reforma está se perdendo muito, no sentido do quê, né? Teve essas portarias e durante uma entrevista o trabalhador falou, eu acho que na comunidade aberta, né, que são esses serviços, o grande medo é você fazer micro alas, né, de manicômios ao céu aberto. Por quê? Tem um conflito com o judiciário, né? Em 2023 teve a portaria que vai fechar todos os hospitais judiciários. Eles alegam que não tem um contato com o judiciário, né? Então, isso na prática eu presenciei, né? Geralmente vem um egresso de algum hospital de custódia e os trabalhadores, eles não têm contato nenhum, né, com o judiciário, para fazer o PTS, né, que é o projeto terapêutico. Então, acho que os trabalhadores falam muito disso, né? E é interessante, porque no doutorado eu continuei, né, fazendo isso. Em Campinas tem um dado também, né? As pessoas moram nessas moradias, quando elas ficam muito idosas, assim, elas precisam de um cuidado mais clínico, elas voltam, não para o hospital, né? Mas elas voltam para a antiga instituição, a sede, né? Então, e tem outro contato, né? Eu queria entender esses direitos sociais, né? Os trabalhadores, os usuários, né? Os moradores, geralmente eles transitam só no bairro, né? Muitos também têm dificuldade de acessar alguns benefícios sociais, né? Tanto o benefício da prestação continuada e o o programa de volta para casa, né? E então eu queria entender como que se dava isso, né? Os trabalhadores sempre alegam, né, que tem o básico que eles conseguem bancar ainda, né, que é alimentação, mas ainda falta, né, atividades, né? Em Campinas, assim, falta o SECOS, né, que é o Centro de Convivência, de Artes, né? E então, em Campinas, eles ficam muito, os moradores ficam só, geralmente, no bairro, né? Eu acho que era isso, acho que tem deixa eu ver, peraí. Tem essa relação de conflitos, né, com as organizações, né? Nos últimos anos, né, todos os trabalhadores falaram, né, sobre a precarização do trabalho, e também tem envolvido a pandemia, né? Na visão deles, a pandemia permitiu algumas coisas, né? Como geralmente as pessoas que ficavam no dia, né, no CAPES, eles perceberam que é possível, às vezes, você não ficar necessariamente no CAPES, né? Você ficar mais com a família, fazer outros trajetos pela cidade, né? Mas tem essa relação, né? Teve muitos cortes financeiros no SUS, isso é visível, os trabalhadores alegam sobre isso. Eu acho que tem outro dado, né? Os trabalhadores sempre falam sobre o adoecimento deles, né? Não necessariamente só da pandemia, né? Esse adoecimento deles Faltam falam 3 minutos. tranquilo. O adoecimento deles, né, no sentido que eles estão literalmente sobrecarregados. Agora no doutorado, só para falar um pouquinho, no doutorado eu faço pesquisa em São Paulo também, né? Então isso fica um pouco mais visível, com esse adoecimento da população, né, no sentido de transporte público, né? Todos os trabalhadores na RAPES, né, eles têm dupla jornada, geralmente menos os gestores, né, que são gerentes do CAPES, né, e supervisor das moradias, mas o restante tem todos, né, e em Campinas, né, São Paulo, acho que principalmente isso, né, como que vai se dando essa relação das organizações, né, então eles vão ter muita rotatividade dos trabalhadores, né, isso afeta também o acolhimento, o projeto terapêutico, né, em Campinas eu fiz uma entrevista, não, eu conversei com o usuário, e ele alegou assim, muda tanto o psicólogo, geralmente o psiquiatra não está na rede, né? É uma coisa que eu estou escrevendo isso na tese, geralmente são residentes, e quando eles terminam a residência, eles já saem da rede, então fica difícil achar psiquiatra, e o restante, né? E também acho que tem essa relação de poder, né? Por isso que eu entendo esse capítulo era sobre o neo-institucionalismo, né? Essa relação de poder, porque acho que tanto no CAPES, né, no Serviço Residencial Terapêutico, os campos PSIs, né, que estão, né, sobre a gestão, geralmente são psicólogos e psicanalistas, né,
E a psiquiatria já não está na rede, no sentido básico, né? Geralmente tem esses conflitos com a associação de psiquiatria, né? E acho que eu queria entender, então, esse pouquinho disso, né? As mudanças das instituições, né? E como se dá esse direito no dia a dia, né? Bom, gente, seria isso. Muito obrigado. Obrigada, Michael. Então, a gente pode seguir para o último trabalho de hoje, que é Família, Sociedade e Sistema Prisional, a Realidade Feminina. Boa tarde, vocês conseguem me escutar bem? Eu ver se eu acerto aqui e colocar para apresentar, viu? Só um segundo. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Agora em tela cheia? Ok. Tá sim, Ítalo. Pronto, perfeito, obrigado. Gente, boa tarde novamente. Eu me chamo Ítalo, sou advogado, faço mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho ele foi produzido em conjunto com Cleuber, Daiane e Ingrid. Ingrid e Cleuber também apresentaram outras pesquisas aqui nesse GT. Ele é um trabalho que decorre da minha pesquisa de mestrado, então, assim, os resultados ainda não são conclusivos, porque a pesquisa está em andamento, mas a gente já pode ter algumas conclusões, né? Inicialmente, o porquê se falar do sistema prisional feminino, né? Primeiro porque o sistema prisional ele não foi criado pensado para a mulher. Não se pensava que a mulher ela era capaz de adentrar na criminalidade. Isso porque, historicamente, o patriarcado faz com que tenhamos uma imagem da mulher como dócil, como recatada e do lar, e adstrita aos afazeres domésticos, né? Então, não se pensava nela enquanto capaz de adentrar na criminalidade. E aí, por isso, o sistema prisional como um todo, ele foi criado pensando na punição masculina. E, consequentemente, muitas mulheres, quando adentram nesse sistema, não conseguem ter suas necessidades básicas resguardadas. Por exemplo, se uma mulher grávida adentra no sistema prisional, após ter a criança, além daquela unidade, dificilmente vai ter uma maternidade ou um local próprio para essa... Perdão, eu acho que apareceu, não sei se apareceu aqui, um negócio para desinstalar o aplicativo, não sei se apareceu aí. Tirei aqui. Enfim, além de quando essa criança nascer não ter um local específico para o cuidado, com poucos meses essa criança vai ser tirada da genitora, né? E não tem nenhum tipo de acompanhamento psicológico para que essa mulher consiga fazer esse distanciamento, se podemos dizer, né, com o filho. E aí isso acaba abalando, com certeza, a mulher, e também o fato de que essa criança ela vai passar a ser cuidada por familiares, e é muito provável que esses familiares eles nem levem tanto a criança para estar tendo contato com a genitora, né? Então, o sistema prisional como um todo acaba não resguardando, não abrangendo esses direitos das mulheres. Inclusive, eu fiz um projeto na época da graduação que se chamava Adoção de Cidadãos Presos, e eu resido atualmente em Caruaru, Pernambuco. O presídio que geralmente atende quando as mulheres são presas aqui, ou é Recife, ou é Buíque. E aí nós fizemos uma ação para levar absolventes para as mulheres de Buíque, porque elas não estavam tendo esse fornecimento. Então, é uma necessidade simples e básica da mulher, mas que o sistema prisional não consegue manter. O objetivo geral da pesquisa é exatamente analisar os estigmas sociais e familiares enfrentados por essas mulheres, né? E, para além disso, né, a forma de como o Estado acaba punindo, não com o intuito de ressocializar, mas com o intuito de fazer com que aquelas mulheres acabem sofrendo por estar dentro do sistema prisional, né? A metodologia utilizada, ela é qualitativa, documental e bibliográfica. Com relação aos documentos, os principais foram relatórios do CNJ e do DEPEN, e foram utilizadas também obras acadêmicas e entrevistas. As entrevistas não foram nós que fizemos. Entrevistas que eu me refiro aqui são obras que possuem
entrevistas, como é o caso de Nana Queiroz, que eu cito também no slide, Presos que Menstruam, em que ela faz essa visita ao presídio e escreve um livro contando o relato dessas mulheres, né? Inclusive, nesses relatos, ela cita que algumas mulheres nunca foram visitadas por seus companheiros e por seus familiares, que, de fato, elas são abandonadas, né? Elas se sentem abandonadas dentro do sistema prisional, né? E aí, com isso, a gente observa o seguinte, que a punição, ela passa dos muros do presídio e adentra para o contexto social e familiar. Por quê? Quando o homem ele é preso, geralmente se tem aquela visão mais maternal, seja da genitora dele, da mãe dele ou da mulher dele, e geralmente tem visitas. Por exemplo, é muito difícil haver visitas íntimas no presídio feminino. Tem, mas não é comum. Já no masculino, a quantidade de visitas íntimas é muito maior. Tem até pessoas que postam vídeo no TikTok, fazendo vlog, dizendo do dia da visita íntima, esse tipo de coisa. Então, assim, a atenção, não estou aqui de forma alguma querendo dizer que o sistema prisional masculino é perfeito, muito pelo contrário, também é muito problemático e ele acaba não cumprindo a sua premissa básica, que seria a ressocialização, né? Mas quando a gente compara esse sistema prisional masculino com o feminino, a gente vê que as mulheres acabam tendo uma maior o ferimento maior dos seus direitos à dignidade, né? Então, por exemplo, no livro de Nana Queiroz, ela cita também que até os tumultos, né, as rebeliões no sistema masculino, ele acaba sendo maior, tendo uma maior visibilidade porque tem uma maior agressividade. E aí, consequentemente, a mídia prefere dar mais foco nisso porque é algo que tem mais, chama mais a atenção da população e, consequentemente, vai gerar ali mais telespectadores, né? Então, as mulheres acabam... tem rebeliões também no presídio feminino, mas, geralmente, essas rebeliões... Geralmente, aqui eu não estou falando na integralidade, mas, geralmente, elas acabam sendo mais pacíficas e, consequentemente, elas não chamam tanta atenção da mídia. E, por isso, também os presídios acabam sendo, os presídios femininos, né, acabam sendo um pouco esquecidos. Então, preliminarmente... Faltam 3 minutos. Ok. Preliminarmente, o que nós podemos observar é que há uma falta de políticas públicas voltadas principalmente para a saúde, para a maternidade, para a higiene dessas mulheres dentro do sistema prisional, e até tem algumas políticas públicas, mas elas não são tão eficazes assim. Por exemplo, aqui em Caruaru, que é o município que eu resido, a gente tem que levar em consideração também a distância geográfica. O que isso significa? Que tem poucos presídios femininos. Se eu penso que Caruaru vai ser atendido por Buíque e por Recife, são municípios que ficam a mais de 100 quilômetros de distância de Caruaru. Então, muitas famílias que não têm condições financeiras, eles não conseguem fazer esse translado para conseguir também fazer essa visitação. Então, tem poucos projetos voltados para essas questões também. Aqui em Caruaru até tem um, que é o projeto Estreitando o Laço, que atende famílias de baixa renda, mas se a gente for para os outros municípios que também são, digamos, atendidos, né, por esses presídios, como Agrestina, Cupira, enfim, outros municípios, a gente não vê nenhum tipo de projeto. Então, tem essa problemática, tem essa dificuldade, e aí a gente vê que as mulheres, no dia a dia, dentro do sistema prisional, acabam sofrendo essa dupla penalidade, né? Essa dupla punição, melhor falando. Uma punição do Estado e uma punição do Estado, que seria por meio estrutural, né, da estrutura ali do local, da organização do presídio, e social familiar, né, porque essa mulher acaba sendo excluída e muitas vezes abandonada dentro do sistema prisional. Então, é isso, eu espero que vocês tenham entendido, fico à disposição, certo? E muito obrigado pela atenção. Muito obrigada também, então. Agora a gente vai ter um tempinho, então, para poder conversar, né? A nossa finalização aqui, o nosso último debate do dia. Eu fiquei com uma pergunta para fazer para o Maicon, quando você fala sobre a relação do judiciário e plano terapêutico singular, projeto terapêutico singular, qual que seria essa relação, assim, do judiciário com os PTS em si? O que seria? Acho que a gente, no Brasil, tem duas experiências, né, de fazer esse processo da desinstitucionalização das pessoas de hospital de custódia, né?
Uma é em Minas e a outra, desculpa, acho que eu esqueci. Acho que era em Minas, tem um processo, né? E acho que tem outro, bom, do Pali, acho que é o nome disso, né? Em São Paulo não tem nenhuma equipe, né? Então, como está acontecendo o processo de desinstitucionalização? Isso eu acompanhei um pouco no doutorado. Geralmente são mutirões, né? Que o juiz faz, e ele começa a encaminhar para as moradias, né? Em Campinas, os trabalhadores alegam que eles não têm conhecimento nenhum da biografia da pessoa, né? Acho que um dos motivos para evitar estigmas, né? Algumas pessoas cometeram crimes, né? Mas o último censo que a gente teve da Débora Diniz, né? Ela mostra que crimes geralmente é um número reduzido, né? Então, o que acontece? Eles encaminham, claro que os gestores do CAPES, eles têm conhecimento, né, um pouco da história das pessoas, só que eles não fazem nenhum acompanhamento, né? Então, os trabalhadores, eles falam, a pessoa chega aqui na moradia, a gente, de medida de segurança ainda, né? Geralmente, eles ficam na casa 1 ano, aí depois eles decidem, né, se eles... É uma coisa interessante, né, sobre os que eu acompanhei, né, as pessoas de medida de segurança, né, eles geralmente têm mais autonomia. E teve um caso que a pessoa ficou um tempo na moradia e depois ela foi morar sozinha, né, então os trabalhadores falam disso, só que ao mesmo tempo os trabalhadores falam que eles não conseguem, o CAPES não consegue acompanhar esse processo depois que ele sai da casa, né. Acho que seria isso. Então, os trabalhadores falam, né? Eles não conhecem nada da história da pessoa, eles têm muita dificuldade, né? E acho que tem um processo também, né? Muitos trabalhadores, um que falou sobre hospitais, né? Ninguém é contra esse processo das pessoas de hospital de custódia, eles têm que sair, todos os trabalhadores falam que precisam mesmo, só que na leitura deles, muitos, eles não têm, o CAPES não tem autonomia nenhuma para escolher qual que é a casa e fazer o PTS, né? Então, os trabalhadores falam, acho que a minha obrigação é só uma vez ao mês, aí no fórum, com a pessoa, fazer alguns relatórios, e isso, né? Então, acho que seria isso, né? Os trabalhadores falam que não conhecem história. E tem uma coisa básica, né? Nas moradias, acho que o diferente, para quem conhece um pouco a rede, o CAPES fica os trabalhadores de nível superior, né? Então, geralmente, ficam os psicólogos, né? Todo mundo. As moradias, geralmente, são mulheres, isso na sua grande maioria. São mulheres, assim, contratadas só com nível médio, né? E acho que tem uma relação também, né? Eu falei um pouco sobre envelhecimento da população, né? Então, elas não têm conhecimento clínico, que às vezes é necessário, né? E são mulheres, quase todas em Campinas, muitas já teve experiência do hospital de psiquiátrico, né? Então, elas têm mais de 40, 50 anos, e muitas falam disso, né? Esse medo da violência mesmo, né? Principalmente com os novos moradores de hospital de custódia, isso do PTS, eles não conhecem a história, né? Então, mudou muito, né? Teve uma moradia que eu ficava, geralmente era mista, né? E as pessoas foram envelhecendo, e agora é completamente masculina. São pessoas em situação de rua, né? Que aí os trabalhadores falam, é isso, não tem as unidades de acolhimento muito no município, então chega geralmente homens, e agora só chega as pessoas de hospital de custódia, né? E eu lembro até hoje, teve uma intelectora, assim, chave do processo, durante a pesquisa, ela fala, ela tem acho que mais de 60 anos, ela fala, eu tenho medo de ser agredida aqui, né? Porque você não conhece mais nada, né? Isso é a história das pessoas, né? E vai chegando um monte de gente, né? Acho que seria isso. Respondi, Maria, desculpa que eu tô meio... Respondeu sim, acho que entendi, né? Você traz essa dificuldade que é porque o usuário está lá no hospital de custódia, que é um manicômio piorado, e aí quando ele sai, ele não cria uma rede, uma relação com a atenção psicossocial. Mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre a rede do Rio, que é onde eu tenho experiência, e que desde 2023 começaram, eu atuava na época na coordenação, né, da saúde mental, a gente ia nos hospitais de custódia, conhecia os usuários que estavam lá, e aí fazia conexão com o CAPS da referência do território. Então, assim, para além
Acho que é interessante compartilhar, assim, porque para além da experiência que você está vivenciando na sua pesquisa, né, aqui no Rio tem sido um pouco diferente. Existe uma equipe já, logo quando eu saí, assim, foi criada a equipe EAP, que é uma equipe que faz a conexão do sistema judiciário com o CAPS. Então, o usuário sai do hospital de custódia, vai para uma RT ou para outra localidade, se ele ainda tiver família e tudo que é aceito, né, que ele volte. E aí, então, essa equipe, ela fica responsável tanto por, assim, mensalmente encontrar, ou faz um PTS de encontrar mais vezes, quanto de pressionar o CAPS para o CAPS, de fato, se envolver com o caso, né, porque acho que para os CAPS também está sendo novo e muito necessário. Sim, exatamente, né? São Paulo é um dado interessante, né? Tem um maior número ainda de pessoas no hospital de custódia, né? Mas é tanto São Paulo e tanto Campinas eu vivenciei isso, né? Eles não têm uma rede de suporte, né? Geralmente o gestor faz esses acompanhamentos, né? E eles vão encaminhando. E em Campinas já teve um dado interessante, assim, durante a minha pesquisa, eu conversei com uma gestora do CAPES, né? Ela falou assim que em alguns momentos eles negaram alguns usuários, né? Porque tem essa questão também, né? Ele sai de Franco da Rocha, que é aqui em São Paulo, e a gestora falou, ele não tem nenhuma rede assim de familiar, ele nunca morou em Campinas, né? Então como que vai trazer ele para Campinas? E ela negou. Aí agora as pessoas que chegam já de hospital de custódia já chega com uma medida para o serviço, né, de multa. Se não receber tal dia, começa a pagar multa. Isso em Campinas já era muito presente, né? E São Paulo também, né? Os trabalhadores falam, falta esse diálogo, né? E muda completamente, às vezes, a estrutura da casa, né? É isso, né? No doutorado eu percebo muito mais isso, né? As pessoas acham que os trabalhadores, os cuidadores estavam mais acostumados com as pessoas do hospital de custódia, que acho que é um avanço, né? Muitos estão idosos, então mostrou que a reforma psiquiátrica é possível, né? Mas acho que pensar esses outros desafios, né, das pessoas. E acho que, sobretudo, também as pessoas que estão egressas das comunidades terapêuticas, né? Isso também já é presente nas duas redes, né? Está chegando muita gente com comunidade terapêutica já para as moradias, né? E não tem muito as unidades de acolhimento. Sim, até para a questão do medo, assim, é importante a gente pensar o estigma que as pessoas que têm algum nível de loucura passam. Então, quando essa pessoa cometer um crime, o estigma ele cresce ainda mais. Mas é claro que a gente não pode invalidar que as RTs elas são sim sucateadas. Tem um ou outro profissional, né, de nível superior, acho que isso não significa tanto, mas às vezes é questão do manejo, né, o manejo que um profissional com mais experiência vai conseguir ter. Mas, de toda forma, assim, acho que o crucial é que os CAPs possam estar junto para ir manejando essas situações e que a verba chegue para as RTs e os profissionais tenham mais amparo e mais possibilidade de cuidar. Enfim, obrigada, Maicon, pela resposta, pelas contribuições. E está aberto para outras pessoas poderem perguntar, falar o que pensam. É isso, gente, então. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Dentro de um mês e meio, os certificados devem estar chegando. E qualquer dúvida, podem acionar a organização do evento que a gente responde. Tá bem, gente. Obrigada. Não esqueça de assinar a lista de presença. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, gente.